Vamos lá, meus alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo. Estou passando para gravar esse vídeo que servirá como uma revisão para a nossa prova, tá bom? Prova que será realizada no mês de junho, a prova do segundo bimestre de Geografia para os 7º anos. Então vem comigo e eu vou tratar aqui com vocês em 15 minutinhos os pontos principais de nossa avaliação, ok? Primeiro lugar, a gente tratou de quantos assuntos nesse segundo bimestre? Vocês lembram? Pois bem, foram dois principais assuntos. O primeiro foi a população brasileira de um modo geral e, em segundo lugar, tratamos da região sudeste. E dentro desses dois temas principais, nós destrinchamos diversos conceitos, ok? Que se você tiver com seu caderno em dia, todos esses conceitos estão lá no caderno e já foram explicados em sala de aula, beleza? Pois bem, para não enrolar, o que vai cair na prova? Gente, 10 questões, tá? Onde terão as 7 questões sobre a população brasileira como um todo e 3 questões sobre a região sudeste do Brasil. Pois bem, vamos lá. Uma das questões que vai cair, já estou aqui com o material aberto, é sobre a questão da origem do povo brasileiro, né? E vamos ter duas questões de completar lacunas, que é quando a gente coloca um texto em questão e naquele texto vai ter algumas lacunas para serem preenchidas com os termos legais daquele assunto. Então vamos lá. Primeira questão. O povo brasileiro apresenta grande diversidade. Diversidade de quê? Aí você escreve lá. E outra palavrinha para vocês escreverem. Em seguida, a mistura de vários o quê? Vocês têm que escrever lá. Iniciada séculos atrás, desde a chegada dos colonizadores. Quem foram os colonizadores? Está aqui em branco, vocês vão escrever. E depois é um traço marcante da população brasileira. Ou seja, vocês vão ter aí 4 lacunas para preencherem e na sequência terão 4 opções que vão constar os 4 termos, as 4 palavras que se encaixam perfeitamente nessa questão. Vocês marcam a questão que vocês acharem que sejam corretas e tem que lá em cima colocar os nomes, tá bom? Outra questão que vai cair é sobre o povo que originou, os povos que originaram a população brasileira lá a partir de 1500, tá? Que foi o ano que os portugueses chegaram aqui e começaram todo o processo de colonização, tá bom? Nós tivemos ali 3 povos formadores considerados principais e outros tantos considerados secundários. Os principais foram quem? Portugueses, africanos e indígenas. Na ordem, indígenas, portugueses e africanos. E depois vieram outros povos também que indiretamente contribuíram, como, por exemplo, japoneses, alemães, espanhóis, entre outros, tá bom? Mas nesse quesito aqui, nessa questão aqui, eu quero os povos principais, que vocês vão destrinchar aqui, ok? Outro ponto importante que eu vou solicitar a vocês
é sobre a miscigenação, que é uma característica marcante da população brasileira. O que é miscigenação? Então pega teu caderno aí agora e vê o que significa o termo miscigenação. Grava ele na mente e não esquece mais, tá bom? Miscigenação. Eu não vou falar aqui agora para não ficar tão fácil para vocês. Peguem o seu caderno e vejam aí agora o que significa o termo miscigenação. Pois bem, outra questão que a gente vai solicitar, gente, é sobre a população brasileira, divisão por cor e etnia. A gente falou ali muito sobre isso, tá? E essa questão vai ser de relacionar a primeira coluna, a segunda coluna, de acordo com a primeira. Então, a primeira coluna vai estar elencado de 1 a 5 e vai estar as seguintes expressões. Representa 0,4% da população brasileira. 2. Representa 47,7% da população brasileira. 3. Representa 1,1% da população brasileira. 4. Representa 43,1% da população brasileira. E quinto, representa 7,6% da população brasileira. Vou te dar aqui só uma dica para você fechar essa questão, tá? De um lado da coluna vai estar essas 5 opções, do outro lado vai ter as opções negros ou pretos, já que o IBGE chama de pretos, indígenas, amarelos orientais, brancos e pardos. E aí você pega aqui, por exemplo, a questão 3, né? Representa 1,1% da população. Quem é que representa 1,1% da população brasileira? São os negros? Se for, você coloca 1 nos negros. São os indígenas? Se for, você coloca o número 1, ou na verdade o número 3, aqui nos indígenas. São os amarelos orientais? Se for, coloca o número 3. São os brancos, que representam 1,1%? Se for, coloca o número 3 nos brancos. São os pardos? Se for, você coloca o número 3 nos pardos. Da mesma forma com as demais opções. Por exemplo, número 5 aqui, representa 7,6% da população. Quem é que representa 7,6% da população? São os negros? Se for, você marca nos negros. São os pardos? Se for, você coloca nos pardos. São os indígenas? Se for, você coloca a numeração nos indígenas. Tá bom? Muito fácil. Então, pega o teu caderno aí, leia essa parte dessa distribuição da população e grava na mente. Não esquece, tá bom? É de suma importância que você se atente para essa questão. Muito bem. Também, gente, vamos falar sobre a questão de migração, né? A gente falou muito sobre migração, então se atente para as questões sobre migração, sobre todos os conceitos que estudamos sobre migração. Migração temporária, migração permanente, migração nacional, migração internacional e principalmente migração permanente. O que é migração permanente? Pega agora o teu caderno e pesquisa e leia esse conceito. Migração permanente, tá bom? Que eu vou cobrar isso também a vocês. Aí na sequência, crescimento. Nós estudamos crescimento vegetativo em sala de aula e crescimento vertiginoso, não é? E aí eu vou colocar um texto em xeque, um texto em questão,
Vocês vão ler esse texto e após ler, vocês vão me responder. Esse texto que eu estou colocando na questão se refere a qual tipo de crescimento? Crescimento natural, crescimento vegetativo, crescimento suntuoso ou crescimento vertiginoso? Ok? Muito simples. Na sequência, aí vem algumas questõezinhas sobre a região sudeste, tá? A região sudeste do Brasil. A região sudeste é formada por quantos e quais estados? Quais são os estados da região sudeste que formam essa região? Quais são os estados da região sudeste? E aí vocês vão me responder, tá? São 4 ao todo. Outra questão. Qual estado da região sudeste tem a maior densidade demográfica? Vocês sabem que densidade demográfica é calculado pelo número total da população total, que é a população absoluta, dividido pela extensão territorial daquele determinado lugar. Tá? Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem 203 na casa, né, dos 203 milhões de habitantes e tem uma extensão territorial de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. 203 milhões de habitantes dividido para essa quantidade de extensão territorial, 8 milhões e meio, dá em média 23 habitantes por quilômetros quadrados. Isso é densidade demográfica. Só que vocês vão pegar esse termo e aplicar na região sudeste. Qual estado da região sudeste tem a maior densidade demográfica? E aí nós vamos estudar isso também em sala de aula, para vocês ficarem bem atentos a isso, tá? E para encerrar aqui, gente, a gente vai falar sobre o clima da região sudeste. Onde o clima da região sudeste predominantemente tem 4 climas da região sudeste. Eu não vou falar os 4 assim nesse momento, mas vocês podem pegar aí o seu caderno e verificar quais são os climas predominantes da região sudeste, tá? E aí eu vou citar aqui na questão vários climas da região sudeste. Aliás, vários climas do Brasil, mas tem um clima específico da região sudeste e é esse clima que vocês vão notar. E para finalizar, a vegetação da região sudeste. Vegetação, uma das vegetações é a vegetação litorânea. E aí eu quero que vocês me falem qual é a alternativa que conste a característica dessa vegetação, da vegetação sudeste, da vegetação litorânea da região sudeste. Qual é a característica dela? E aí eu vou te dar 4 opções e vocês têm apenas uma correta para poder marcar, ok? Esses são os principais assuntos, são os assuntos, na verdade, que vai cair e que vocês devem se atentar, tá bom? Desde já agradeço pela sua presença aqui, por ter assistido esse vídeo e boa prova para cada um de vocês. Até lá, forte abraço!